E eu queria passar agora para a Paíque Duque Santarém, que é antropólogo e urbanista e é do movimento Passe Livre do Distrito Federal. Oi, olá, bom dia a todos e todas, todes. Bom dia para geral. Bom, me chamo, como foi colocado, me chamo Paíque Duque Santarém, sou militante do movimento Passe Livre do Distrito Federal em torno do movimento Passe Livre Brasil, o qual eu estou construindo desde o começo do movimento, há 19 anos, e também pesquisando o tema, produzindo e trabalhando no tema também há 19 anos, coincidiu com o início da minha vida universitária, né? De forma que, dentro dos doutos, dentro dessa forma estranha de se aferir e arrogar autoridade, né? Eu estaria aí dentro desse aspecto de um amplo pesquisador e ativista do tema dos transportes, que conhece profundamente o tema, mas a gente pensa justamente o contrário. Quando a gente estava no começo do movimento, quando a gente estava há 2, 3 meses de atuação, quando qualquer usuário ou usuária de transporte se vincula à pauta do transporte, essa pessoa tem décadas de vida da expoliação do transporte. Então, ela tem muito mais legitimidade do que qualquer prototécnico que arroga-se para si a qualidade de formulador e realizador do transporte, ou quem formula as diretrizes dele, sem necessariamente estar vinculado e estar realizando o transporte cotidianamente. Acho que a nossa defesa fundamental, enquanto movimento social, é de que os usuários do transporte, trabalhadores e trabalhadoras, são quem deve gerir o transporte coletivo, são quem deve definir como ele se organiza, são quem deve definir como ele funciona. E o papel dos técnicos, muitos técnicos foram chamados para cá, o papel dos técnicos é o de obedecer à população, é o de obedecer aos trabalhadores, é o de obedecer à população negra, é o de obedecer às mulheres, é o de obedecer à população LGBT. Essa é a questão fundamental para a gente. Então, a partir daí, a gente vai discutir economia, formas de financiamento. O nosso papel, enquanto movimento social, é o de, claro, propor, constituir a política pública, formar uma nova perspectiva de transporte, mas, fundamentalmente, nossa disputa é econômica. Nós estamos disputando os recursos dessa sociedade. É nessa disputa econômica dos recursos que eu vou centrar aqui um pouco a minha fala, colocar, claro, algumas provocações, algumas ofensas veladas a diferentes setores que nos oprimem, nos violentam e nos assassinam, tentam o genocídio da nossa população há alguns séculos, e desafiar também a população a um tipo de mobilização, a um tipo de ato, a uma disputa, a um conflito, a um desafio que nós temos no momento. Certo? Então, essa fala ela vem carregada de anos de luta, de anos de gás lacrimogênio, de anos de enfrentamento com os principais setores da burguesia, do racismo, do patriarcado, presentes nessa sociedade. Eu acho que é fundamental colocar isso, elaborar que nós temos uma perspectiva de conflito social, uma perspectiva de luta de classe, uma perspectiva de luta antirracista, uma perspectiva de luta contra o sistema patriarcal presente na sociedade, para a gente poder também se localizar a partir dos termos técnicos aqui agora que vou falar, mantendo essas provocações. Acho que uma primeira coisa quando os ricos falam normalmente, os liberais, ou os playboys, ou os manipulados, falam de que não existe almoço grátis, eles estão muito corretos, porque sabem que o almoço é uma produção social. Como toda produção social, ela é produto de relações sociais, e hoje o almoço no Brasil, que não é grátis, ele é produto da expropriação capitalista da produção. Correto, eles estão corretíssimos disso. Igualmente, o transporte hoje é um produto da expropriação capitalista da produção. Hoje ele é um mecanismo de extração, de expoliação e de exploração de classe, de uma classe sobre outra. De qual mecanismo? Por meio da tarifa, nos últimos 120 anos, as classes C, D e E financiam a classe A e A+, que é a detentora das empresas de transporte. Nos últimos 120 anos, 130 anos, foi assim que o transporte foi organizado. Por meio da tarifa do transporte coletivo, pessoas pobres e muito pobres pagam todos os dias o enriquecimento de empresários de transporte. Esse é o ciclo da tarifa hoje, essa é a forma econômica de financiamento do transporte hoje. Não existe transporte grátis. Hoje a classe C, D e E paga para que a classe A mais enriqueça. E a classe A mais faz o que com esse dinheiro? Compra terra. A classe A mais faz o que com esse dinheiro? Funda empresa de transporte de mercadoria, aí pega o chassi de caminhão, coloca carroceria de ônibus para fazer empresa de ônibus, e depois, com esse dinheiro, compra empresa de avião, faz empresa de avião, temos algumas empresas de empresário de transporte aí na história do Brasil,
compra terra, faz financiamento de Caixa 2 de político. Tem denúncias aí, não sou eu que estou dizendo, né? Pode procurar nos jornais. Fazem lavagem de dinheiro, né, para legalização de cocaína, de drogas, etc., né, para lavar esse dinheiro. É isso. Essa é a economia do transporte hoje. O almoço que não é grátis hoje está financiando isso. Então, é este ciclo, quando nós discutimos o financiamento do transporte, que nós estamos interessados em quebrar. Qual é o ciclo que nós estamos interessados em constituir? É um ciclo de que a classe A+, pague pelo transporte. A classe A e A+, talvez parte da classe B, pague pelo transporte. Ela vai ser tributada, né, eu acho que os mecanismos foram apresentados aqui, para financiar o transporte coletivo, para que toda a população possa utilizar a cidade. Esse é o centro da disputa que nós estamos colocando quando dizem que não há dinheiro para tarifa zero. O que os ricos dizem quando dizem que não há dinheiro para tarifa zero? Eles estão dizendo que eles não querem pagar para a população circular, que eles querem continuar expropriando a população preta, pobre, periférica, para circular pela cidade, certo? O que nós estamos discutindo aqui, então, como forma de financiamento da tarifa zero, são os mecanismos de revertermos, atacarmos e acabarmos com a expropriação de classe presente no transporte coletivo. E em diferentes outros serviços, claro, por meio desse a gente entra num debate mais amplo. É disso que nós estamos falando. E as cidades que implementaram a tarifa zero hoje, por mecanismos muito diversos, né, são 88, nós não estamos chegando à meta de 100 cidades esse ano, que era nossa perspectiva, enquanto Coalizão Mobilidade 000. O que as cidades estão falando? O que as cidades estão relatando? O que aconteceu com esse dinheiro que a classe C, D e E não paga mais na tarifa? Essa galera está comprando churrasquinho. Essa galera não está lavando esse dinheiro de cocaína para financiar político, para ganhar a eleição e assim aprovar uma série de leis escrotas no Congresso. Essa galera está pegando esse dinheiro, está comprando churrasquinho, está comprando comida para a família, está financiando e aquecendo o mercado local, está indo para a balada e assim financiando e aquecendo a economia do setor cultural, está dando recursos para os seus filhos e filhas, está comprando livro para ir para a escola, não está indo para a escola mais descalça, está indo de chinelo, né, ou de tênis, né, tá comprando e financiando e aquecendo a economia local, aquecendo de uma forma, ainda assim, dentro do marco capitalista, claro, mas aquecendo de uma forma que garante renda para a população que hoje está excluída do transporte coletivo. Né? Muita gente fala do martírio que né, correto, dos trabalhadores que vão para o transporte coletivo, que vão e voltam para casa nesse transporte organizado como expropriação. Não falam, mas, e eu quero acrescentar também, do tanto de pessoas que não circulam na cidade porque não têm o dinheiro para pagar a tarifa. O financiamento, a mudança da forma de financiamento, implica, em alguma medida, em modificar isso. Correto? Então, nós estamos falando de uma transição de ciclos, de uma modificação da forma da expropriação econômica do transporte na cidade. Em torno da crise atual do transporte, em que as empresas não estão falindo, elas estão em retração de lucros, e quando a empresa está em retração de lucros, ela não tem mais investidores, porque talvez ela não consiga mais fazer uma coisa ou outra que ela sempre realizou. Em torno dessa crise, que nós temos tido também, né, essa crise é fruto de luta social e de movimento social que foi à rua pela tarifa zero, nós temos a aprovação do transporte coletivo enquanto direito e a elaboração agora de alguns projetos de sistema único de mobilidade. Né? E isso é um avanço institucional importante para a conquista e consolidação do direito à tarifa zero. E aí eu quero fechar essa fala, né, com aspectos necessários à implementação da tarifa zero por meio de uma nova forma de financiamento. Porque hoje há uma abertura de debate sobre como financiar o transporte coletivo, em que o subsídio ele está aparecendo como um mecanismo de salvação econômica desses setores capitalistas que expropriam os trabalhadores há 120 anos. É como se o subsídio fosse um mecanismo para manter as coisas como estão, certo? E não quebrar esse ciclo da classe C, D e E pagar o transporte. E é isso que nós estamos discutindo quando a gente coloca que a tarifa zero é o centro, é o princípio, é a primeira coisa a ser realizada no Sistema Único de Mobilidade. Ela não é processo, ela não é a parte final do Sistema Único de Mobilidade. Começa pela tarifa zero e tudo se estrutura a partir daí. O que nós estamos querendo dizer com isso? É que você estruturando o transporte por meio da tarifa zero, você estruturando o sistema único de mobilidade por meio da tarifa zero, você traz os trabalhadores e usuários do transporte para o centro do debate, e não a gestão dele para o centro do debate. A gestão do transporte ela serve para resolver os problemas dos princípios do transporte, que é os trabalhadores e os trabalhadores do transporte, usuários e usuários do transporte, sendo o centro dele serão, a partir do momento que tiverem o acesso pleno ao mesmo por meio da tarifa zero. Essa é a questão central para a gente.
Então, nós estamos falando de financiamento do mesmo, do transporte coletivo, né, modificando esses mecanismos, né, trazendo a classe A mais para pagar o transporte, por meio de uma série de tributações possíveis, que nós temos que imaginá-la, e trazendo os usuários para dentro dele para que nós possamos mudar a função do transporte. Tenho mais 30 segundos, pode passar um pouquinho disso. O que falta para a tarifa zero ser implementada neste modelo que nós temos agora, né, coisas que faltam para ela ser implementada, a aprovação imediata da PEC 25 em seu texto original, em seu texto hoje aprovado, né, em seu texto hoje apresentado, o texto apresentado pela Luiz Erundina, mas que foi construído em diálogo com dezenas de movimentos sociais e organizações do Brasil inteiro. Este texto tem que ser aprovado na forma como ele está escrito, sem nenhuma modificação regressiva, né, que retire algum direito, né, de tarifa zero e gestão dos trabalhadores e trabalhadoras e usuários do transporte. Esse é o passo inicial para a gente poder chegar à tarifa zero num âmbito nacional. A constituição de um Fundo Nacional do Transporte, que vá financiando e constituindo a tarifa zero nos diferentes municípios do país, coloca também uma questão de gestão, certo? Não se trata necessariamente de enriquecer estas mesmas empresas. O modelo que nós estamos discutindo é o das prefeituras criarem empresas municipais de transporte e essas empresas possam contratar os serviços. Aí é um debate, se contrata, se você freta uma empresa já com o trabalhador, a empresa já contratando o trabalhador, ou se você freta os veículos e a prefeitura também contrata os trabalhadores, que é o modelo do SUS, mas, basicamente, assim, né? Se é o modelo como se faz no sistema, na coleta de lixo, que você contrata a empresa e a empresa contrata os trabalhadores, ou se faz o sistema como o SUS ou como a educação, em que você contrata, você freta, né, os materiais, mas o município ele é responsável o município e a federação é responsável pela contratação dos trabalhadores. Aí nós temos um debate, mas o centro é isso. Nós estamos falando em acabar com esses atravessadores e atravessadoras do transporte, que são essas empresas de transporte coletivo que hoje funcionam mais do que para realizar o serviço de mobilidade, para definir o destino de muitas pessoas na cidade, certo? Então a aprovação dessa PEC leva a essa segunda disputa. E essa segunda disputa nós resolvemos como? Com esse chamado que quero fazer. Nós precisamos sim, em todas as cidades do Brasil, ou nas principais cidades do Brasil, da constituição de organismos, de conselhos populares de transporte, ou de movimentos sociais que lutem pela tarifa zero e que façam a constituição desse direito nas ruas e que façam a pressão, realizando as suas lutas locais e a luta federal para garantir a organização desse direito. Está muito legal, muito interessante a constituição de uma série de frentes, a frente parlamentar, organizações, articulações de diferentes setores que têm buscado capitanear a pauta da tarifa zero. Nós sabemos a importância da relevância dela ser aprovada, ela tem que passar pelas leis, a não ser que nós tenhamos uma sonhada e necessária revolução social, que organize melhor as coisas do país, uma revolução social anticapitalista, numa perspectiva de fato libertadora, etc., né? Mas, tratando-se da aprovação dessa lei, nós precisamos da aprovação dela no Congresso. Então, é fundamental a constituição dessas frentes parlamentares, a constituição desses espaços de articulação. O fundamental da constituição de uma política pública, porém, é a mobilização de base, é os usuários de transporte, trabalhadores e trabalhadoras do transporte, realizando a gestão do mesmo. Então, o chamado que a gente faz nós temos no ano de 2024, sendo aprovada na CCJ agora, nesse último mês do ano, a PEC 25, nós temos em 2024 de muita disputa para a aprovação dessa lei e implementação da tarifa zero. Esse é o chamado, então, para que a população, os movimentos sociais, as diferentes frentes, se organizem para pautar esse direito. Vamos seguir nessa luta por uma vida sem catracas e pela taxação de todos os ricos para financiar o transporte. Saudações. Muito obrigada, Paik. No YouTube, tinha alguns questionamentos no começo dessa mesa sobre o financiamento do passe livre. Eu acredito que as falas todas aqui, né, abordaram medidas concretas, né, de propostas para essa questão. Como a mesa foi mais curta, eu consulto aqui se vocês acham que é necessária considerações finais. Bom, só uma coisinha, assim, acho que só uma complementação, de fato, eu acabei de falar. Está saindo nas matérias agora, né, uma aprovação mais generalizada pela tarifa zero, né? E aí saiu uma matéria agora recente, falando que tudo começou como um delírio de jovens e que agora está sendo implementada uma matéria que trata da tarifa zero em Campo Grande, eu acho, da aprovação, da possibilidade dessa medida, né? E agora está sendo tratada, assim, de alguma forma, a pauta,
E o que eu acho que vale a pena a gente pensar e colocar assim é de que não foi, claro, um delírio de jovens, né? Ainda que fôssemos jovens à época, mas não foi um delírio de jovens, porque a gente está falando de fato, né? A Luísa Erundina está completando 89 anos, né? E ela não era jovem em 92, né? Lúcio Gregório também não era jovem em 91, 92, quando foi proposta a tarifa zero, né? E, fundamentalmente, quem luta pelos direitos sociais, não que você tenha algum problema de ser jovem, né? Eu adoraria voltar a ser, mas não que tenha algum problema nessa questão da juventude, mas eu acho que há um problema ainda na infantilização da infantilização ou na forma como são destratadas as pessoas que estão fazendo propostas e proposições, né? Na mesa anterior, eu acho que quero fazer essa citação, a fala final do colega que falou pelo vídeo, ainda não entendeu que nós somos acadêmicos, que nós estamos na academia, né? Que nós estamos produzindo mestrados, doutorados, tantos professores ou professoras universitárias, mas que, fundamentalmente, nós conhecemos do tema para além desses espaços doutos, assim, né? Então, a abertura do debate público, da construção de política pública, ela precisa, fundamentalmente, dessa quebra tecnocrática da gestão do transporte, ou dessa quebra tecnocrática da gestão da forma de mobilidade, né? Essa tecnocracia, ela serve hoje, creio eu, cremos nós, mentira, do Movimento Passe Livre, a um mecanismo de dominação. Eu quero reforçar isso, assim, porque é para o transporte ser discutido por pessoas não alfabetizadas, é para o transporte ser discutido por pessoas que estão de chinelo, que estão de Kenner, né? que estão de abarreta, que estão na quebrada, que vão falar de outra forma, com outra linguagem, que vão falar nas gírias, que vão falar palavrão, que vão falar estranho. É essas pessoas que têm que estar discutindo o transporte, tem que ser nessa linguagem, e não necessariamente na linguagem de modal, IPK, não sei o quê, quilômetro rodado, blá, blá. Legal, importante colocar em termos técnicos, eu não sou contra a técnica de forma alguma, mas nós temos que entender que é um debate popular, é um debate de outra linguagem que está sendo feito. Saudações. Obrigada, Paik. Eu queria agradecer muito às debatedoras e ao debatedor aqui dessa mesa, e a gente faz agora a transição